Você já parou para pensar por que tantos homens, ao chegarem aos 60 anos, começam a enfrentar noites mal dormidas, idas constantes ao banheiro e aquela sensação incômoda de que a bexiga nunca esvazia por completo? Eu sei que isso pode parecer apenas coisas da idade, mas a verdade é que por trás desses sintomas existe uma realidade silenciosa, perigosa e muitas vezes ignorada: o aumento da próstata. E o que quase ninguém tem coragem de contar é que existe uma forma natural, acessível e surpreendentemente eficaz de ajudar a reduzir esse problema. Uma vitamina tão poderosa que, quando usada corretamente, pode transformar a saúde da sua próstata e devolver a você a tranquilidade e a virilidade que pensava ter perdido. Imagine acordar no meio da noite, mais uma vez, para correr ao banheiro. O relógio marca 3 da manhã. Você volta para a cama, mas o sono não vem. Ao seu lado, sua esposa percebe sua inquietação. Você tenta se ajeitar, mas a pressão na bexiga insiste em não te deixar em paz. Esse ciclo parece inofensivo no começo, mas com o passar do tempo, mina sua energia, sua disposição, sua confiança e até mesmo a intimidade no relacionamento. Eu, como médica urologista que acompanha homens como você todos os dias, sei que esse é um dos maiores pesadelos da terceira idade. Sentir que o corpo já não responde como antes, que a masculinidade está sendo roubada em silêncio. Mas e se eu dissesse que existe uma verdade que ninguém lhe conta? Que uma simples vitamina disponível na sua rotina diária pode ajudar a reduzir a inflamação da próstata, melhorar o fluxo urinário e ainda potencializar sua vitalidade masculina? O problema é que a maioria dos médicos não fala sobre isso de forma clara, e a indústria prefere que você dependa apenas de remédios caros e cheios de efeitos colaterais. Só que hoje eu estou aqui para abrir esse segredo com você, de médico para paciente, de forma direta, honesta e acolhedora. O que eu vou revelar neste vídeo não é uma promessa vazia, mas uma informação baseada em ciência, em anos de prática clínica e em resultados reais. Eu já vi homens que sofriam com a próstata aumentada recuperarem noites tranquilas de sono, voltarem a sorrir sem medo da incontinência e até resgatarem a autoestima na vida conjugal. Isso porque quando o corpo recebe os nutrientes certos, ele reage. Ele se reequilibra. Ele devolve a você a sensação de controle que parecia perdida. E a pergunta que eu quero que você se faça agora é: será que você vai continuar convivendo com esse problema, acreditando que não há saída, ou vai abrir sua mente para uma verdade que pode mudar sua vida depois dos 60 anos? Agora que você já entendeu o peso desse problema que atinge milhões de homens acima dos 60 anos, eu quero que preste atenção em cada palavra que vou lhe dizer, porque o que vem a seguir pode ser o divisor de águas na sua saúde masculina. Hoje, eu vou revelar qual é essa vitamina poderosa que quase ninguém comenta, porque ela tem um impacto tão profundo na redução da próstata aumentada e como você pode incorporá-la de forma segura e eficaz no seu dia a dia. Mas não é só isso. Ao longo deste vídeo, eu também vou lhe mostrar os sinais silenciosos que indicam que sua próstata já está pedindo socorro, os riscos de ignorar esses sintomas e, principalmente, como recuperar noites tranquilas de sono, energia renovada e até mesmo o prazer em viver sem medo das limitações impostas por esse problema. Eu sei que talvez você esteja pensando: doutora, será que isso não é só mais uma promessa vazia? E eu entendo a sua desconfiança. Afinal, a cada dia surgem produtos milagrosos, soluções instantâneas e discursos prontos que não se sustentam na prática. Mas o que vou lhe mostrar aqui não é fruto de achismos, nem de tendências passageiras. É ciência. É experiência clínica. É resultado observado em centenas de pacientes que acompanhei pessoalmente. E mais, o segredo dessa vitamina não está apenas em sua ação sobre a próstata, mas também no seu poder de restaurar o equilíbrio hormonal, melhorar a circulação sanguínea e reforçar o sistema imunológico. Ou seja, trata-se de um aliado completo para quem deseja envelhecer com dignidade, força e vitalidade. E aqui está algo importante. Eu não vou simplesmente falar o nome da vitamina e encerrar o vídeo. Não. Porque o segredo não está apenas em saber qual vitamina é, mas sim como usá-la, em que quantidade, em que momento do dia, e como potencializar seus efeitos com hábitos simples que vou compartilhar com você. É por isso que eu peço que fique comigo até o final. Somente assim você terá acesso a todas as informações, sem atalhos, sem segredos escondidos. É como abrir uma caixa preta da sua saúde masculina e enxergar com clareza o que antes parecia nebuloso. Então,
Se você deseja dormir a noite inteira sem interrupções, recuperar a confiança de caminhar sem medo de acidentes e até mesmo sentir sua energia masculina pulsar novamente, eu lhe digo: você está no lugar certo, e hoje pode ser o início de uma nova fase da sua vida. Mas para isso, você precisa estar disposto a escutar até o fim, porque a grande revelação vem apenas no encerramento deste vídeo. E quando chegar lá, você vai entender por que ninguém fala disso abertamente. Mas por que eu decidi contar a verdade para você? Homens acima dos 60 anos, eu sei exatamente o que vocês sentem porque convivo diariamente com essa realidade. Nós, homens maduros, carregamos histórias, conquistas, responsabilidades e, muitas vezes, também as marcas deixadas pelo tempo. Mas existe algo em comum que observo em praticamente todos os meus pacientes dessa faixa etária: o medo silencioso de perder o controle sobre o próprio corpo. E não estou falando apenas da força física ou da resistência, mas da masculinidade em sua essência. A capacidade de viver com energia, confiança e dignidade. Eu sou médica urologista há mais de 20 anos, e durante essa trajetória, já acompanhei centenas de homens que chegaram ao consultório com olhares preocupados, vozes baixas, receios de falar sobre os sintomas que vinham enfrentando. Muitos me diziam: doutora, eu não quero incomodar, acho que isso é coisa da idade. Mas por trás dessa frase, havia noites sem dormir, relacionamentos afetados e uma vida marcada por limitações que poderiam ser evitadas. Essa experiência clínica me ensinou algo poderoso. Quando o homem entende o que está acontecendo no seu corpo e descobre que existem soluções reais, ele ganha não apenas saúde, mas também esperança. Vou compartilhar com você a história de um paciente fictício, mas baseada em tantos outros casos que já acompanhei. O Sr. João, 67 anos, chegou até mim esgotado. Ele me contou que acordava 4, 5 vezes por noite para urinar, que sentia dores e que já evitava sair de casa por medo de passar vergonha em público. Seu olhar refletia não apenas o cansaço físico, mas a perda da alegria de viver. E foi ao introduzir em sua rotina alguns ajustes simples, entre eles essa vitamina poderosa que vou revelar, que o João transformou sua vida. 3 meses depois, voltou ao consultório sorridente, dizendo que finalmente dormia tranquilo, que retomou passeios com os netos e até mesmo a intimidade com a esposa. Quando eu trago esse tipo de exemplo, não é para criar falsas expectativas, mas para mostrar que há caminhos, que a medicina não é feita apenas de remédios controlados e procedimentos invasivos. É feita também de prevenção, de nutrição correta e de escolhas conscientes. E a verdade é que quanto mais cedo você agir, maiores serão as chances de evitar complicações graves no futuro. Essa é a missão que carrego como urologista. Não apenas tratar doenças, mas devolver aos homens a confiança de que podem viver plenamente depois dos 60 anos. Por isso, quando eu falo com você neste vídeo, não é de uma posição distante ou fria. É de médica para paciente, mas também de ser humano para ser humano. Eu entendo suas dores, suas dúvidas e até mesmo aquele silêncio orgulhoso que tantos homens carregam. E é exatamente por isso que decidi revelar essa verdade aqui, sem rodeios, sem segredos, porque eu acredito que você merece envelhecer com força, vitalidade e paz. Quando um homem cruza a marca dos 60 anos, algo silencioso começa a acontecer dentro do seu corpo, mesmo que ele não perceba de imediato. A próstata, uma pequena glândula do tamanho de uma noz, localizada logo abaixo da bexiga, passa a sofrer alterações naturais ligadas ao envelhecimento. Esse processo, conhecido como hiperplasia prostática benigna, ou simplesmente próstata aumentada, atinge mais da metade dos homens nessa idade. E embora seja um fenômeno comum, não é nada inofensivo, porque quando a próstata cresce, ela comprime a uretra, aquele pequeno canal por onde a urina precisa passar. O resultado? Dificuldade para urinar, jato fraco, sensação de bexiga cheia mesmo após ir ao banheiro e, o mais incômodo de todos, as interrupções constantes do sono durante a noite. Mas não para por aí. Muitos homens acreditam que esse é apenas um incômodo passageiro, algo com o qual se pode conviver. O problema é que ignorar esses sinais pode abrir espaço para complicações sérias. Uma próstata aumentada não tratada pode levar a infecções urinárias de repetição, pedras na bexiga e até falência renal em casos extremos. E eu não digo isso para assustar, mas para conscientizar. Como médica urologista, vejo todos os dias homens que adiaram a busca por ajuda e pagaram um preço alto por isso. O corpo nos dá sinais, e ignorá-los é fechar os olhos para a própria saúde. Outro ponto que precisa ser entendido é o impacto emocional e social desse problema.
Não se trata apenas de correr ao banheiro várias vezes. Trata-se de noites mal dormidas que roubam sua energia, de momentos de lazer encurtados por causa da preocupação constante, de relacionamentos afetados pela perda de confiança. Homens que antes eram ativos, seguros e cheios de vitalidade, passam a viver à sombra da insegurança e da fadiga. E quando o psicológico é afetado, toda a saúde sofre. E é justamente nesse cenário que a verdade pouco falada se torna ainda mais importante. Porque sim, existem tratamentos tradicionais, como medicamentos que muitas vezes trazem efeitos colaterais indesejados, e procedimentos cirúrgicos que assustam muitos pacientes. Mas também existem recursos naturais, estratégias simples e acessíveis, que, quando bem orientadas, podem trazer resultados significativos. E uma dessas estratégias envolve justamente essa vitamina que vou revelar ainda neste vídeo. O que quero que você entenda é que não é preciso se resignar ao sofrimento. O aumento da próstata não é uma sentença inevitável de noites em claro e perda de vitalidade. É um problema real, com riscos reais, mas também com soluções eficazes. E o primeiro passo para vencer essa batalha é o conhecimento. Quando você entende o que está acontecendo no seu corpo, passa a ter poder de escolha. E é exatamente esse poder que eu quero devolver a você hoje. Agora que você já compreendeu o que acontece no corpo masculino após os 60 anos e os riscos de ignorar a saúde da próstata, chegou o momento mais importante. Entender quais mudanças simples podem transformar sua realidade. E aqui eu não falo apenas de remédios ou cirurgias, mas de escolhas inteligentes que trabalham a favor do seu corpo. E é nesse ponto que a vitamina que vou revelar se torna essencial. Mas antes de dizer qual é, preciso que você entenda os pilares que sustentam esse processo de recuperação. O primeiro ponto é a inflamação silenciosa. A próstata, quando aumentada, sofre constantemente com microinflamações que agravam os sintomas urinários. E aqui está a chave. Alguns nutrientes têm a capacidade de agir diretamente nesse processo, reduzindo a inflamação e devolvendo o equilíbrio ao organismo. Essa é a primeira pista do que essa vitamina faz. Ela não apenas atua como um anti-inflamatório natural, mas também fortalece a imunidade, criando um ambiente interno hostil ao avanço do problema. Homens que introduzem esse nutriente em sua rotina percebem em poucas semanas uma diferença no fluxo urinário e na qualidade do sono. O segundo ponto é a questão hormonal. Muitos acreditam que o declínio da testosterona é o grande vilão da idade, mas o que poucos sabem é que o desequilíbrio entre testosterona e estrogênio também influencia diretamente a saúde da próstata. Essa vitamina tem um papel estratégico no metabolismo hormonal, ajudando a manter a proporção adequada e protegendo a próstata do crescimento excessivo. Lembro de um paciente, o Sr. Alberto, de 70 anos, que me relatou como, após ajustes simples em sua dieta, não apenas seus sintomas urinários melhoraram, mas também sua disposição para caminhar, brincar com os netos e até mesmo sua vida íntima foi resgatada. O terceiro ponto é o impacto na circulação sanguínea. Homens com próstata aumentada muitas vezes sofrem também com problemas de fluxo sanguíneo, que afetam não apenas a bexiga, mas todo o corpo. Essa vitamina melhora a circulação, reduzindo o risco de complicações cardiovasculares e ampliando a vitalidade geral. O resultado prático disso é um corpo mais ativo, com energia renovada para realizar tarefas do dia a dia, sem aquele peso constante do cansaço. E aqui é fundamental derrubar um mito: não existe solução mágica da noite para o dia. Essa vitamina não é um passe de mágica que vai encolher sua próstata de forma imediata. Ela é um recurso natural que, associado a uma rotina saudável, pode gerar benefícios duradouros e consistentes. Por isso, é essencial compreender que o segredo está na constância. Tomada da forma correta, ela se transforma em um escudo protetor para sua próstata e para sua saúde como um todo. Eu poderia parar por aqui, mas ainda há um detalhe que você precisa saber. Essa vitamina não atua sozinha. Ela potencializa seus efeitos quando combinada com hábitos simples, como hidratação adequada, alimentação balanceada e redução do consumo de álcool e tabaco. E é justamente por isso que, na próxima parte, vou revelar qual é essa vitamina tão poderosa e como você pode usá-la para transformar sua vida depois dos 60 anos. E agora chegou o momento que você estava esperando desde o início deste vídeo. A vitamina poderosa, aquela que ajuda a reduzir o tamanho da próstata, a aliviar os sintomas urinários e a devolver tranquilidade às suas noites de sono, é a vitamina D. Sim, a mesma vitamina associada ao fortalecimento dos ossos e ao sistema imunológico também exerce um papel fundamental na saúde da próstata. E o mais surpreendente é que isso não é segredo para a ciência.
Estudos já mostraram que níveis adequados de vitamina D ajudam a reduzir inflamações, equilibrar os hormônios e proteger contra o crescimento anormal da próstata. Mas por que ninguém lhe contou isso de forma clara antes? Porque é mais fácil manter os homens dependentes de medicamentos caros e de procedimentos invasivos do que ensinar soluções simples, acessíveis e eficazes. A verdade é que, ao manter seus níveis de vitamina D no equilíbrio ideal, você não apenas cuida da sua próstata, mas também reforça todo o seu organismo. É como se seu corpo recuperasse a capacidade de se proteger, de se fortalecer e de devolver a você o controle que parecia perdido. Imagine como seria dormir uma noite inteira sem interrupções. Caminhar tranquilo, sem medo de acidentes ou constrangimentos. Sentir sua vitalidade retornar, sua confiança crescer e sua vida íntima renascer. Eu já vi isso acontecer com homens da sua idade. Homens que decidiram agir e não aceitaram a ideia de que ficar velho significa perder qualidade de vida. Você também pode ser um deles. É claro que a vitamina D sozinha não é uma varinha mágica. Ela precisa ser usada corretamente, em doses adequadas, acompanhada de hábitos saudáveis. A exposição moderada ao sol, a alimentação balanceada e até mesmo a suplementação, quando indicada por um médico, podem fazer toda a diferença. E o mais importante, cada organismo é único. Por isso, recomendo que converse com seu médico antes de iniciar qualquer suplementação, para garantir que seus níveis sejam ajustados da forma mais segura possível. E aqui fica o meu convite. Não ignore os sinais do seu corpo. A próstata aumentada não precisa ser o fim da sua vitalidade, mas pode ser o início de uma mudança positiva se você decidir agir agora. Se este conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário aqui embaixo. Conte sua experiência ou mesmo suas dúvidas, porque sua participação pode ajudar outros homens que estão passando pela mesma situação. E não se esqueça, assista também ao próximo vídeo do canal, onde vou revelar outras estratégias naturais que, junto com a vitamina D, podem transformar a saúde masculina depois dos 60 anos. Você não está sozinho nessa jornada. Eu estou aqui para guiar você, com ciência, com experiência e, acima de tudo, com respeito à sua história. Porque envelhecer não significa perder força. Significa aprender a cuidar de si com mais sabedoria.